Os donos acharam que era apenas mais um alerta noturno nas câmeras de segurança da Ring, mas acabou se transformando em seu pior pesadelo. Registraram intrusos misteriosos adentrando suas casas e criaturas aterrorizantes espreitando ao redor. Esses vídeos perturbadores vão te deixar chocado. Em uma noite sinistra, uma figura estranha se aproximou de uma porta, cada passo aumentando o terror. Com dedos anormalmente longos e sem rosto discernível, a figura capturada pela câmera parecia uma mistura de bruxa com algo completamente alienígena. O que quer que fosse, ninguém sabia suas intenções, mas sua presença era suficiente para arrepiar qualquer um. Em uma noite silenciosa, um homem foi despertado por ruídos estranhos do lado de fora de sua casa. Cauteloso, decidiu esperar até o amanhecer para conferir as imagens de sua câmera de segurança. O que ele viu o deixou sem palavras. Uma figura alienígena passava lentamente pela frente de sua casa, como se estivesse à procura de algo, talvez comida. Seus movimentos eram incomuns, quase antinaturais, e ninguém conseguiu descobrir de onde veio ou para onde foi. Desde aquela noite, a criatura nunca mais apareceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. O bairro ganhou um visitante inesperado e nada convidativo. Um homem recebeu um alerta de movimento no celular e decidiu checar sua câmera Ring. O que ele viu foi de arrepiar. Uma figura escura caminhava calmamente pela estrada. Seus pés eram visíveis, mas o restante do corpo parecia uma sombra translúcida, como se não pertencesse àquele lugar. Seria um fantasma? Um truque de luz? Ou algo muito mais estranho? A visão inexplicável deixou o homem com mais dúvidas do que respostas. E o mistério permaneceu sem solução. Em uma madrugada tensa, um homem ouviu barulhos esquisitos vindos da rua. Curioso, espiou pela janela e se deparou com uma visão aterrorizante. Sob um poste de luz, uma criatura esquelética de aparência errática parecia escanear a área. Seus movimentos instáveis e sua expressão inquietante criavam um cenário de puro pavor. Ele ficou ali por alguns instantes antes de desaparecer na escuridão. O homem ficou imóvel, tentando processar o que havia visto. Era uma noite tranquila, até que um cachorro local começou a latir descontroladamente. Seu dono, acostumado com falsos alarmes, ignorou, mas no dia seguinte decidiu conferir as imagens da câmera, só para garantir. O que viu fez seu coração disparar. O cachorro estava fixado em uma pequena figura escura que se movia em velocidade impressionante pelo quintal. Apenas suas pernas eram visíveis e parecia determinada, como se estivesse em uma missão. O cão certamente sentiu algo além do que os olhos humanos podiam ver. Mas o que exatamente? Essa pergunta, assim como a criatura, desapareceu no ar. Mistérios sem solução, aparições inexplicáveis e encontros que desafiam a lógica. O que você faria se presenciasse algo assim? Em uma pequena aldeia do Peru, um fazendeiro despertou para uma visão inquietante. O portão de madeira de seu quintal estava partido ao meio, como se alguém o tivesse arrombado de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, ele correu para verificar as imagens da câmera de segurança. O que viu, no entanto, fez seu sangue gelar. Uma criatura de olhos brilhantes, algo claramente não humano, estava parada ali. O ser quebrou o portão, mas não entrou. Ficou apenas observando, analisando o local com um olhar fixo e enigmático. O que queria? De onde veio? Desde aquele dia, o fazendeiro se mantém em alerta, sem saber se aquele visitante assustador pode voltar. Um homem voltava para casa quando algo inacreditável foi capturado pelo circuito de segurança. Ele apareceu correndo, claramente aterrorizado por alguma coisa. Segundos depois, a câmera registrou o que parecia impossível: uma criatura estranha, com apenas metade de um corpo, sem pernas, mas se movendo de forma bizarra. O ser desapareceu rapidamente dentro de uma casa, e quando o morador conferiu a filmagem e inspecionou sua propriedade, não encontrou nenhum sinal da criatura. Assim como surgiu, ela simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um mistério sem solução.
Verificar câmeras de segurança pode revelar segredos inesperados. Um homem no México aprendeu isso da pior forma quando decidiu conferir suas gravações após 10 dias sem checá-las. Para sua surpresa, todas as noites um ser esguio e esquelético invadia sua garagem, movendo-se de maneira assustadoramente errática. Ninguém sabia de onde ele vinha ou o que queria. Assustado, o homem reforçou as trancas da garagem. Curiosamente, desde então, a criatura nunca mais apareceu, mas a dúvida permanece. Por que escolheu justamente aquela casa? O que procurava? No Texas, um morador ouviu barulhos estranhos do lado de fora de sua casa. Pensando que era apenas um animal, decidiu verificar as imagens de sua câmera de segurança. O que viu fez seu coração disparar. No meio do quintal, uma criatura humanoide alta e assustadora estava agachada, movendo-se de forma estranha, como se estivesse se escondendo. Apavorado, ele chamou as autoridades, mas quando chegaram, a criatura havia sumido sem deixar vestígios. Teria fugido para outro lugar ou desaparecido por completo. Uma mulher estava sozinha em casa enquanto seu marido viajava, quando no meio da noite ouviu batidas na porta. Com o coração acelerado, decidiu espiar, e o que viu a deixou paralisada. Do outro lado, uma figura feminina aterrorizante, de olhos negros e mãos cadavéricas, sussurrava algo de forma obsessiva. Parker, Parker, ele foi quem fez isso comigo. Em pânico, a mulher trancou a porta, fechou as cortinas e se escondeu no quarto. Depois de alguns minutos angustiantes, a figura desapareceu, mas o detalhe mais assustador veio depois. O nome de seu marido era Parker. Esses encontros inexplicáveis desafiam a lógica e deixam perguntas sem resposta. Um turista curioso viajou para uma pequena cidade na Indonésia, onde os moradores contavam histórias sobre uma criatura sinistra que aparecia à noite. Cético, ele instalou uma câmera de segurança para provar que tudo não passava de superstição, mas na manhã seguinte, ao revisar as imagens, ficou completamente horrorizado. A gravação mostrava um ser humanoide rastejando de cabeça para baixo, exibindo um sorriso assustador. Era exatamente como os moradores haviam descrito. Aterrorizado, o turista arrumou suas coisas e fugiu da cidade, jurando nunca mais voltar ao que ele agora chamava de o lugar dos monstros. Stop! Uma noite tranquila se transformou em um pesadelo para um homem que, ao olhar para o quintal, viu mãos emergindo da escuridão, como se alguém estivesse implorando por ajuda. Com medo, ele acendeu a luz externa, mas não havia ninguém ali. Respirando fundo, tentou ignorar o ocorrido, até que um som aterrador ecoou pela casa. Batidas violentas e insistentes na porta da frente. Quando acendeu a luz novamente, tudo estava vazio. O que quer que estivesse lá fora parecia estar zombando dele. Até hoje, ele se pergunta o que realmente viu naquela noite. Ao se mudar para uma nova cidade, um homem ouviu boatos sobre criaturas estranhas que vagavam pela região. Ele não acreditava em nada disso, até que uma noite ouviu sons perturbadores do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, decidiu conferir as imagens da câmera de segurança. O que viu fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava uma figura pequena e humanoide, parecendo um bebê deformado de um filme de terror. A criatura ficou parada por alguns segundos e depois desapareceu sem deixar vestígios. Naquele momento, o homem percebeu que os boatos eram reais e que algo espreitava nas sombras. No México, um homem checava suas câmeras regularmente, mas em uma noite específica, algo fez seu coração disparar. As imagens capturaram uma figura escura e misteriosa vagando pelo quintal, como se procurasse por algo. De repente, ela se virou e desapareceu na floresta. Intrigado, o homem postou o vídeo na internet. Em pouco tempo, teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que era um lobisomem, outros tinham certeza de que era o próprio Pé Grande, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente andou por ali naquela noite. Os pântanos, antes apenas áreas úmidas e esquecidas, agora se tornaram cenários de encontros aterrorizantes. Criaturas que ninguém poderia imaginar espreitam nas sombras, prontas para desafiar qualquer lógica humana. Santo Deus, o que diabos é isso? De bestas gigantescas e inimagináveis a seres míticos que parecem saídos de lendas antigas. Esses lugares guardam segredos que poucos ousam explorar. Prepare-se para conhecer os momentos mais bizarros e assustadores
horrores já testemunhados nesses pântanos. Momentos que chocaram o mundo inteiro. Tudo começou com um grupo de amigos em uma viagem rotineira. A estrada seguia tranquila, até que algo no caminho fez seus corações dispararem. À beira da lama, jazia o corpo sem vida de uma criatura assustadora. Não era um animal comum, na verdade. Não se parecia com nada que qualquer um deles já tivesse visto antes. Sua aparência era tão estranha, tão perturbadora, que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Quando se aproximaram para observar melhor, notaram algo ainda mais sinistro. Um carimbo em sua pele. Aquilo não era uma criatura qualquer, era o resultado de um experimento científico. O choque deu lugar à indignação. Como algo assim poderia ser descartado como se fosse lixo? Quantas aberrações como essa já foram criadas e depois abandonadas pelas autoridades quando não serviam mais a seus propósitos? Um pescador lançou sua rede no rio Moi, sem suspeitar que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. No início, ele notou apenas um objeto estranho flutuando na água. Talvez um tronco ou algum lixo levado pela correnteza, pensou. Mas então, uma onda de calafrios percorreu seu corpo. Aquilo não era um tronco. Ao olhar mais de perto, ele viu pelos escuros e espessos cobrindo a criatura. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ele já ouvira histórias sobre o Hantu Manu, o temido fantasma do rio, mas nunca pensou que pudesse ver algo parecido com seus próprios olhos. A figura misteriosa flutuava cada vez mais perto. Seus movimentos eram silenciosos, mas a presença que emanava era sufocante. O pescador sabia que precisava manter distância, mas, movido por uma mistura de medo e coragem, pegou seu celular e começou a filmar. Aquele momento seria sua prova de que lendas podem ganhar vida. Às vezes, a natureza nos surpreende das formas mais bizarras possíveis. Um homem decidiu explorar uma floresta desconhecida quando, de repente, algo na lama chamou sua atenção. No início, parecia apenas um monte de terra movendo-se sutilmente, talvez algum animal se debatendo no pântano. Mas conforme ele se aproximava, o que viu fez seu sangue gelar. No meio da lama espessa, uma criatura assustadora emergia. Seu corpo escuro e viscoso lembrava um caracol gigante, mas sua forma era distorcida, como se fosse algo que não deveria existir. Por longos minutos, ele ficou paralisado, observando a criatura se mover lentamente. O que quer que fosse aquilo, definitivamente não pertencia àquele lugar. Ele sabia que seria mais sensato se afastar, mas ao mesmo tempo sentia-se hipnotizado pelo mistério diante de seus olhos. Era uma noite perfeita para pescar. O céu iluminado pela lua refletia no lago tranquilo, enquanto um grupo de amigos se acomodava em seus barcos. Tudo corria bem, até que um deles percebeu algo estranho na água. No começo, parecia uma brincadeira, uma mão pálida emergindo lentamente da superfície, mas à medida que os dedos esqueléticos se esticavam na direção do barco, o pânico tomou conta do grupo. "Aquilo se mexeu?" perguntou um deles com a voz trêmula. Sem saber o que fazer, decidiram testar algo incomum. Amarraram um pedaço de frango como isca e o jogaram na água, esperando ver se a criatura reagiria. O silêncio era absoluto, a tensão insuportável. De repente, a água entrou em erupção. Uma figura fantasmagórica saltou, revelando um rosto pálido e assustador, com mãos longas e ossudas que agarraram a isca antes de desaparecer na escuridão do lago. Por um momento, ninguém conseguiu se mover. O que tinham acabado de testemunhar, aquela noite que começou como uma simples pescaria, se transformou em uma história que eles recontariam pelo resto de suas vidas. A história do monstro do lago que ninguém jamais conseguiu explicar. Em Dallas, Texas, um homem se preparava para acampar na floresta. Enquanto procurava por algumas toras de madeira, algo inesperado surgiu diante de seus olhos. Ele congelou. No chão, havia um carrapato gigante, mas o que o deixou aterrorizado foi seu rosto. A criatura possuía traços humanos, parecendo um bebê. O choque percorreu seu corpo, e por um instante, ele sentiu vontade de correr. Mas então, percebeu que o bicho não se movia. Ao se aproximar, confirmou
afirmou que já estava morto. Seu coração ainda acelerado, ele não conseguia ignorar o pensamento que martelava sua mente. Aquilo só poderia ser fruto de um experimento científico macabro. Depois de um tempo observando o ser bizarro, decidiu que o melhor a fazer era ir embora e deixar aquele segredo para trás. Um grupo de especialistas explorava uma floresta densa quando algo chamou a atenção de um deles. No meio do pântano lamacento, algo se movia de forma estranha. Pegando suas ferramentas, ele foi até lá, achando que se tratava de um peixe grande. Mas ao se aproximar, seus olhos se arregalaram em choque. Não era um peixe, era uma pequena criatura de aparência mítica, mas se revelando ser apenas um macaquinho em apuros. A criatura parecia assustada, tentando se esconder entre os galhos submersos e escapar de sua visão. Ele tentou pegá-la, mas, ágil, ela se lançou para dentro da água e desapareceu antes que pudesse ser capturada. O especialista ficou ali, perplexo. Um pescador caminhava em direção ao rio quando algo, à distância, capturou sua atenção. No meio do pântano, uma forma incomum se destacava. Curioso, ele se aproximou e o que viu o deixou completamente chocado. Ali, diante dele, estava uma lagosta gigantesca. O crustáceo era enorme, muito maior do que qualquer lagosta que ele já tivesse visto antes. E sua casca envelhecida sugeria que era uma criatura antiga. Como algo assim poderia ter parado ali? O mistério o intrigava, mas depois de observá-la por um tempo, ele decidiu que seria mais seguro deixá-la onde estava. Uma equipe de especialistas partiu em uma expedição pelos pântanos da Flórida, sem saber que estavam prestes a encontrar algo extraordinário. Enquanto caminhavam, notaram uma criatura deslizando pela água. No início parecia apenas uma enguia comum, mas havia algo estranho nela. Quando a analisaram de perto, perceberam que estavam diante de uma salamandra gigante. Essa criatura era fascinante não apenas por sua aparência, mas por um fato surpreendente. Ela possuía uma quantidade de DNA quase 25 vezes maior que a dos humanos. Além disso, sua habilidade de se mover pela terra, apesar de viver na água, a tornava uma verdadeira anomalia biológica. O grupo ficou maravilhado com a descoberta, cientes de que os pântanos da Flórida escondiam muito mais segredos do que imaginavam. No meio de uma floresta densa, um homem caminhava tranquilamente quando algo inusitado chamou sua atenção. Entre as árvores, uma pequena criatura curvada carregava um feixe de gravetos nas costas, como se fosse uma mochila. Mas o mais bizarro era seu comportamento furtivo. Parecia estar tentando se esconder atrás de um tronco completamente alheia ao fato de que estava sendo observada. O homem prendeu a respiração sem ousar se mover. Mais tarde, ao revisar as filmagens que havia capturado, seu coração disparou. Aquilo era um Goblin. O fato de ter saído da floresta ileso, levando consigo uma prova tão rara, era um verdadeiro golpe de sorte. Os pântanos guardam surpresas para quem ousa explorá-los, e um aventureiro descobriu isso da pior maneira possível. Ele caminhava pelas margens de um lago quando algo estranho debaixo de uma rocha chamou sua atenção. Com cautela, se aproximou e ali estava um esqueleto, mas não era um esqueleto qualquer. Sua forma bizarra lembrava uma sereia. No início, ele achou que poderia ser apenas uma ilusão ou algum objeto jogado ali por acaso. Mas quando tocou nos ossos frios, um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar duas vezes, largou aquilo e saiu dali o mais rápido possível. Agora, a grande pergunta ecoava em sua mente. Poderia aquilo realmente ser o esqueleto de uma sereia? Depois de assistir à filmagem que fez, ele começou a acreditar que sim. Depois das sereias, agora parece que até os alienígenas escolheram os pântanos como morada. Durante uma noite de pesca, um grupo de pescadores sentiu a emoção da grande captura. A linha parecia pesada, algo enorme havia mordido a isca, mas quando começaram a puxar, a excitação se transformou em puro terror. Ali, emergindo da água escura, estava uma figura bizarra. Seu corpo não era de um peixe, nem de um animal conhecido. Seu formato era estranho, sua pele brilhava sob a luz da lua.
E então ele olhou diretamente para os pescadores. Um silêncio absoluto tomou conta do grupo. Ninguém sabia como reagir, mas assim que o ser percebeu que estava sendo observado, ele desapareceu rapidamente nas profundezas, como se nunca tivesse existido. O grupo sabia o que tinha visto e agora tinham uma história tão inacreditável que iriam contar para o resto de suas vidas. A noite em que encontraram um alienígena no pântano. O que quer que tenha emergido daquele rio ainda está por aí, observando, esperando. E quem sabe, talvez a próxima câmera a capturá-lo seja a sua. Se você gostou desse mistério e quer mais histórias inacreditáveis, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, você nunca perderá um novo enigma das sombras, porque a verdade está sempre à espreita, só esperando para ser revelada. Some are weary and some are lost. Some keep their spirits up at any cost. Some pay the price and some only talk. But I've been feeling nothing since the day I could walk.